Investigação no Vasco, contrato renovado com o Gigante da Colina. Presidente Pedrinho confirma a conversa com o futuro investidor. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, feriado, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos vascaínos apaixonados. E a sua inscrição faz com que nesse vídeo venhamos chegar à marca dos 270 mil inscritos. Meu muito obrigado, um salve para você, um excelente feriado. Nós estamos aqui agora direto de Salvador. A seleção brasileira chegou na manhã desta sexta-feira aqui na capital, após o empate frustrante, amargo, contra a Venezuela, mas claro, sempre na responsabilidade de levar o Vascão para perto de você. Chegamos com tudo, com as informações do legítimo clube do povo. Então, sem mais delongas, vamos aqui falar logo sobre martelo batido, contrato renovado, mas eu quero saber de você, torcedor vascaíno, o que você achou da coletiva do presidente Pedrinho ontem? 2h30 de coletiva. Deu para falar muita coisa, deu para esclarecer muita coisa, até porque o presidente Pedrinho já estava aí basicamente desde, se não me engano, da apresentação do Felipe Coutinho, desde julho, sem dar uma coletiva, desde do sorteio da Copa do Brasil, das quartas de final. O Pedrinho não fala com a imprensa, então já há um tempinho aí sem falar, e nisso vai surgindo muitas coisas, muitas questões que o torcedor estava com muita dúvida. E foi muito bom, foi esclarecedor, apesar de não ter uma esperança, né? O presidente Pedrinho tem essa narrativa de não iludir, de não trazer falsas esperanças, essa é a palavra certa, e eu acho isso muito justo. Porém, foi bem claro, foi bem esclarecedor, foi bem lúcido, essa é a palavra, em relação à coletiva. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. É muito importante que o torcedor vascaíno tem voz. Vamos falar sobre contrato renovado com a fornecedora de material esportivo, a Capa. Basicamente, aí é a primeira novidade em relação a isso. O CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, revelou que o Vasco renovou com a Capa até dezembro de 2025. O contrato, que havia sido adiado até maio, final de maio de 2025, portanto, foi adiado, foi renovado para até dezembro, até o final de 2025. Portanto, ele afirmou que houve uma procura de marcas globais com interesse em ser a nova fornecedora de material esportivo. O clube visa planejar com antecedência para que em 2026 ou se renove com a Capa, ou se busque uma nova empresa para produzir o vestiário do Cruz Maltino. Então, toda aquela informação que nós trouxemos recentemente sobre o interesse da Nike, da New Balance, da Mizuno, foi confirmado pelo CEO da SAF, o Carlos Amodeu. Portanto, o Vasco escolheu, até para ter tempo, para negociar, até para ter um tempo para poder ajustar com mais detalhes sobre outras marcas, o Vasco achou por melhor renovar o contrato com a Capa, que obviamente faz ali camisas lindíssimas, o design é um mais bonito que o outro. Essa terceira camisa com ali o design, a tecnologia da resposta histórica, sensacional. Então outras marcas fica aí para 2026. Bom, primeiro botando um assunto, martelo batido, um ponto final nesse assunto em relação ao material esportivo, vamos falar sobre o futuro próximo, a pré-temporada do Vasco. Havia uma expectativa que a pré-temporada fosse até na Florida Cup, na Séries Cup também, nos Estados Unidos, na Séries Cup, porém, o Vasco, o presidente Pedrinho, resolveu, e até mesmo uma conversa, uma reunião com os jogadores, que a pré-temporada seja no Rio de Janeiro. Houve uma reclamação muito grande
da parte dos jogadores, da parte ali, principalmente, né, dos jogadores, em relação à última pré-temporada lá em Punta del Este, no Uruguai, que você acompanhou aqui com a gente, nós estávamos lá, em relação à estrutura. Olhando bem, a estrutura era um resort, não tinha ali um centro de treinamento. O Vasco jogou contra o São Lourenço, ganhou de 1-0, jogou contra o Deportivo Maldonado, também ganhou de 1-0, mas a pré-temporada, jogadores reclamaram muito em função do preparamento físico, que acabou culminando no Campeonato Carioca em 2 lesões gravíssimas, né? A do Paulinho e a do Jair. O Vasco perdeu 2 jogadores importantes aí no meio do campo. Então, para os jogadores, esclarecido pelo presidente Pedrinho, a pré-temporada não foi tão proveitosa. E o fato que a comissão técnica na ocasião escolheu Punta del Este como local para ser realizada a pré-temporada. Na época, Ramon Dias, o Emiliano. Então foi um pedido da comissão técnica que a pré-temporada fosse no Uruguai. Portanto, mais um martelo batido, o Vasco vai fazer a sua pré-temporada no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Provavelmente vai ficar hospedado, concentrado lá no Hotel Hilton, que é bem do lado ali do CT, fica ali em Jacarepaguá, bem próximo, aliás, às imediações. Jogadores vão ter acesso à família, vai ter essa comodidade e, claro, toda a preparação com a estrutura que proporciona o CT Moacir Barbosa. Outro detalhe importante e esclarecido é sobre a continuidade do técnico Rafael Paiva. As aspas do presidente Pedrinho, que afirmou que a continuidade do Rafael Paiva será avaliado após o fim da temporada. Nós falávamos sobre isso ontem. Eu quero saber, torcedor, mais uma vez, a sua opinião relacionada a essa questão sobre a permanência do Paiva. É claro que o objetivo, o foco agora, o ambiente, é a classificação para a competição internacional, seja sul-americana ou principalmente a Libertadores da América. O Vasco ficar em 9º lugar, em 8º lugar, conseguir ali uma posição que dê um valor, né, dê uma premiação boa no Campeonato Brasileiro, é importantíssimo nesse aspecto. E a permanência do Paiva, acredito que vai ser decidida por esse ponto, né? O presidente Pedrinho vai avaliar, mas a sua opinião também aqui é muito importante sobre isso. Bom, o presidente Pedrinho também confirmou conversa com investidores. Tudo indica, até uma informação do Diogo Dantas, do Globo, que seja o Evangelos Marinax, o grego bilionário, dono do Nottingham Forest da Inglaterra, dono do Olympiacos da Grécia, dono do Rio Ave também de Portugal. Então fica essa questão, o presidente confirmou que há conversas com investidores. Porém, um fator muito importante que entra aí na informação, a questão do NDA. O NDA é um acordo de sigilo, é um acordo de confidencialidade. Então não pode ser falado nomes, não pode ser confirmado nome para não prejudicar essa negociação, esse acordo. Então, galera, o presidente Pedrinho confirmou que vai realizar a venda da SAF, que busca a realização da venda da SAF, com muita responsabilidade, com muita cautela. Isso nós sempre falamos aqui no canal. Então, a princípio, essa informação sobre confirmação com a conversa com o futuro de investidores. Pedrinho também reconheceu o erro. Aí eu achei muito interessante, muito válido nessa questão da coletiva, sobre a janela de transferência. Algo que nós cobramos aqui, falamos aqui, algo que nós, inclusive, normalmente, até mesmo criticamos, né, a janela de transferência do Vasco. O Pedrinho reconheceu que foi muito abaixo, que vai, na próxima agora, buscar melhorar, né? E é um fato, tem que melhorar as contratações, trazer contratações pontuais e começar a partir de agora. O scout, inclusive, o Vasco contrata também mais um scout, foi informação desta manhã. E em relação a Maxime Domingues e Jean Davi, pelo que o presidente falou, ele acredita que pode daqui a um tempo jogadores deslancharem, né? Ser promissor. Vamos aguardar, vamos dar uma oportunidade. Galera, agora um assunto importante para a gente encerrar aqui. Investigação no Vasco. Pedrinho soltou o verbo contra os antigos dirigentes e deu nomes aos bois.
Ele diz o seguinte: a gente abriu uma comissão de investigação e eu vou citar aqui os nomes: Salgado, Vitor Roma, Luiz Melo, Adriano Mendes, até o Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar contas. Palavra do presidente Pedrinho. Eu falo de quem e por quê. Porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito. Então Pedrinho soltou o verbo aí e vamos estar apurando mais detalhes sobre essa questão da investigação. Torcedor Cruz Maltino, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanha até o final desse vídeo. À tarde eu volto com mais notícias, falando mais um pouco dessa coletiva. Compartilhe, deixa o like. É o BTB Esportes em todos os lugares, aqui diretamente de Salvador. Um abraço. Tamo junto, saudações.